E se eu te contar que um dos pais do cinema britânico nasceu no Rio de Janeiro? E provavelmente você nunca deve ter ouvido falar dele. Se ouviu foi por causa daquela história do pôster na casa do Scorsese. Enquanto Alberto Cavalcanti, que também é uma lenda no cinema francês, é estudado na Europa como o gênio que é, do nível Vertov e Eisenstein, aqui no Brasil, na terra dele, o Alberto Cavalcanti foi sabotado e vivia em esquecimento. Então é hoje que mais algumas pessoas vão conhecer a história do Alberto Cavalcanti, a maior prova do complexo de vira-lata do cinema brasileiro. Nossa história começa em 6 de fevereiro de 1897, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, justamente no nascimento do Alberto Cavalcanti, isso porque ele nasceu num berço de ouro financeiro e intelectual. O pai dele era um alagoano chamado Manuel de Almeida Cavalcanti. Foi um renomado engenheiro e professor de matemática que foi muito influente no positivismo, ele era aluno do Benjamin Constant. Se você conhece a história do Brasil, acho que você sabe como que isso é importante, né? E a mãe dele era de uma família abastada, de senhores de engenho do litoral de Pernambuco. O tio dele era Alberto Rangel, que escreveu Inferno Verde e foi secretário de governo da Amazônia. Pra você ter noção, só um tal de Euclides da Cunha frequentava a casa do Cavalcante. E você acha que um rapaz como esse ia ser um bom aluno? É, o único fato que a gente tem é que ele foi expulso de uma escola aqui no Brasil. E aí, como todo filho de rico, ele foi estudar lá na Suíça, primeiro em Friburgo e depois em Genebra. E ele foi fazer arquitetura. O Alberto terminou o curso ainda na Suíça e depois foi ganhar vida em Paris. E aí que nossa história começa, né? Você sabe o que estava acontecendo na França nos anos 1920. Isso mesmo, a avant-garde. E no cinema, o surrealismo francês principalmente. É isso que nosso Cavalcante se interessa por esses movimentos artísticos. Como ele era arquiteto, começou trampando com cenografia. Imagina você ter um cara desse nível e colocar só pra fazer seu cenário. Aí logo perceberam que o Cavalcante era bom demais e colocaram ele pra dirigir. E aí ele lança o seu filme mais famoso na época de vanguarda de França, o Perdoa Meu Francês, Rien que les Heures ou Somente as Horas. Esse filme é um dos primeiros documentários de sinfonia urbana, tipo o São Paulo, a Sinfonia da Metrópole, que eu citei lá no vídeo de São Paulo, inclusive tá aí no card pra quem quiser ver. O roteiro é o mesmo, mostrar um dia inteiro na cidade, só que aqui no caso em Paris. A diferença é que o Cavalcante usa de uma forma muito interessante os elementos do surrealismo, focando em mostrar a desigualdade social e a classe trabalhadora sofrendo. Diferente, é claro, das sinfonias de São Paulo e Berlim. E olha que o filme do Cavalcante saiu bem antes das duas, tá? Isso que é realmente ser vanguarda, vai pegando um homem. A vida de quem quer fazer cinema de arte realmente não é fácil. Depois de 8 anos e 23 filmes na França, o Cavalcante já era um cineasta de renome. Aí você pensa, pô, agora ele vai trabalhar numa produtora pica da época, né? Não é possível. Aí você sabe quem contratou o cara? O General Post Office da Inglaterra. Sim, o Correio Britânico. E a vida de criador de conteúdo também não é muito fácil, não. Então deixa o like e se inscreve aí pra me ajudar nesse começo de canal. Obrigado. Lá no Correio Inglês, o trampo do Cavalcante era basicamente fazer propaganda. Ô, nojeira lidar com publicitário, né? Mas nosso Cavalcante não ia ceder pra isso, não. Ele fazia do limão à limonada, tá? Na primeira produção dele, o glorioso 6 de junho, ele já misturou narrativa documental com comédia, já que o filme se trata de como as pessoas e o parlamento inglês recebeu uma notícia de uma redução de tarifas do Correio Britânico. Aí, basicamente, ele joga na cara das invejosas que queriam sabotar o país. Tanto os inimigos externos da Inglaterra quanto os internos, né? Os políticos que não queriam deixar isso acontecer. Lá no Correio, o Cavalcante encontra outro cara que também é um dos pais do cinema britânico, o John Grierson, que provavelmente é o maior documentarista da história do Reino Unido. E a ligação dele com o Alberto é muito interessante, já que o Grierson era o chefe de tudo e o Alberto era o produtor sênior, o segundo maior cargo dali. Colocar esses dois juntos, que são basicamente os dois criadores do documentário social do Reino Unido, ia gerar muita coisa boa, né? Entretanto, apesar do respeito mútuo que um tinha pelo outro, tinha muita treta e intriga pelos bastidores também. Vamos falar de coisa boa primeiro então. Com o Grierson produzindo e o Cavalcante no áudio, eles lançam Night Mail, um dos documentários mais importantes do país no período entre guerras. Na época, o governo estava investindo muito nas ferrovias e, por incrível que pareça, isso era um braço do Correio Britânico. Isso porque, na época, um país cortado por trens tinha muita facilidade na rapidez da chegada das informações. Ao invés de ter que esperar dias para a informação chegar de uma cidade para outra, com os trens esse tempo era muito reduzido. Vale lembrar que isso é de 1936, a Inglaterra tinha acabado de passar por uma guerra mundial e tinha outra que ia estourar daqui a pouco, e todo mundo já estava apreensivo. Então a velocidade da informação era muito importante não só para a população, como também para os militares. A direção e o roteiro realmente chamam muita atenção, já que tudo foi pensado para acontecer igual eu te falei antes, da rapidez dos trens. Era tudo explicando sobre isso. Mas o destaque realmente fica pro som do Cavalcante, já que ele fez um negócio que a galera da época deve achar até hoje que era bruxaria. Ele percebeu que o barulho do trem tava meio michuruca e não ia passar pro espectador aquela noção de velocidade que eles queriam. Aí depois de gravar tudo, o Cavalcante chegou no estúdio e fez o som do zero, usando outros objetos para gravar. E aí o trem parecia um carro de Fórmula 1, de tão alto e tão rápido que parecia.
Isso em 1936, tá, galera? 90 anos atrás. As pessoas realmente achavam que aquele seria o barulho do trem. Isso foi tão importante que mundo afora nas faculdades, em aulas de áudio, de cinema, a gente estuda bastante sobre essa parte do Cavalcante. E como ele foi gênio em ter feito isso antes de muita gente aprender. Inclusive eu ouvi isso numa aula de áudio, tá? Um abraço pro meu mestre, professor Cid Machado Júnior, o homem cinema. Voltando pro Cavalcante, no ano seguinte, em 1935, ele lança o que provavelmente é a sua obra mais famosa em documentário, Cold Face, e ele ainda estava trabalhando pro governo britânico nessa época. Dessa vez, o foco maior do Alberto é mostrar a vida dos mineradores, fazendo uma crítica social bem forte de como esses caras eram explorados. Isso trabalhando pro próprio governo, que não queria, obviamente, propaganda negativa. Mas o Cavalcante fazia isso de uma forma bem direta, ele deixava bem nas entrelinhas ali sua crítica ao capitalismo. O Estado via só como uma propaganda exaltando a força trabalhadora dos mineiros. Inclusive, para fazer esse vídeo eu li um artigo acadêmico muito bom falando sobre Cold Face e a homossexualidade do Cavalcante, coisa que a gente vai explorar daqui a pouco quando ele voltar pro Brasil. O artigo chama Vestígios Queer na Filmografia e Biografia de Alberto Cavalcante, do Jason Marconi. Ele analisa muito bem as formas indiretas que o Alberto explorava sua homoafetividade. Pra quem quiser ler, eu vou deixar aqui na descrição, é muito bom esse artigo. Sobre as tretas do Grierson com o Cavalcante, vamos tirar esse elefante da sala logo. Os dois tinham muitas diferenças de estilo, principalmente na estética e na filosofia de trabalho. O brasileiro vinha da vanguarda francesa e queria fazer documentário de uma forma bem mais experimental, e tecer as críticas dele de forma indireta e poética. Já o britânico pensava de forma completamente oposta dele. Pro Grierson era o seguinte, o cinema documental tinha que ser direto e passar o conhecimento da forma mais clara possível para quem tá assistindo, principalmente quando fosse fazer suas críticas. O Grierson era bem direto nisso. Tanto que os filmes dele eram vistos como educativos, da classe trabalhadora e da desigualdade social. Nada muito artístico como o Cavalcante fazia. E para colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira, os dois tinham uma personalidade bem forte. Quando eles iam produzir juntos, era muito difícil saber para qual lado a corda ia pender, se pro lado da informação ou pro lado da arte. E quando você junta isso numa relação de hierarquia diferente, já sabe, né? Ainda mais com o Cavalcante sendo estrangeiro e tendo trazido ideias de fora. Já o Grierson tinha completamente as ideias diferentes dele, e ele achava que o cinema britânico tinha que ser aquilo e daquele jeito. E isso era só uma prévia do que ia acontecer aqui no Brasil anos depois com o Cavalcante. Isso porque ele teve outro crítico muito importante, só um tal de Glauber Rocha. Mas a gente deixa isso aí pra daqui a pouco. Já que apesar de todo esse atrito, o Grierson e o Cavalcante tinham uma relação bem respeitosa. Ambos pagavam pau um pro outro, eles só discordavam da forma em que a arte deveria ser feita. A discordância aqui era só nas ideias, nada de pessoal. E pra você, qual a sua forma de documentário favorita? A mais artística e poética ou a mais direta e educativa? Bom, e se você quer estudar um pouco mais sobre documentário, eu deixei aqui na descrição do QR Code um link com alguns livros sobre o assunto. Compra no meu link que você me ajuda e não vai pagar nada mais por isso. Agora que a gente já matou a pau a parte de documentário do Cavalcante, vamos falar sobre o que ele é mais conhecido, suas narrativas de ficção. O auge do nosso brasileiro em terras inglesas. E já vamos começar com o pé na porta aqui, tá? Segunda Guerra Mundial pocando em 1942. O governo britânico, que na época era bem nacionalista, chamou um estrangeiro, o Alberto Cavalcante, para dirigir uma das maiores propagandas de guerra da época, Wednesday Day Well, ou 48 Horas, como veio para o Brasil. Uma das maiores representações do patriotismo britânico e da luta antinazista que uniu o país. O filme se passa num vilarejo rural, no interior do Reino Unido, e já começa épico num flash forward, mostrando túmulos dos soldados alemães que nunca conseguiram sair daquela vila. Tudo começa com um grupo de soldados alemães infiltrados ali na vila, com disfarce de engenheiros reais do governo inglês. Eles são muito bem recebidos pelo povo dali, e logo começam a passar um exercício de treinamento de defesa para eles. Mas depois desse treinamento, as pessoas começaram a suspeitar deles, nos pequenos detalhes. Tipo a forma com que eles escreviam um número. Logo depois é revelado que eles são um grupo de paraquedistas infiltrados, com a missão de preparar o terreno ali para fazer um ataque em grande escala. Os alemães rendem a população da vila e colocam eles de reféns dentro da igreja da cidade. E aí o pau vai quebrar, meu amigo, porque a intenção do filme é mostrar que com esses arrombados aí não tem papo não, é violência extrema. Aí o objetivo dessa galera é sobreviver e fazer com que alguém escape para avisar o exército britânico. Claro que não ia ser fácil, já que além da violência eles têm que lidar com um traidor no decorrer do filme, o que também serviu para alertar a população que tinha apoiador desse regime alemão da época dentro do país também, não era para confiar nesses caras não, eles tinham que ser punidos da mesma forma que os alemães, ninguém mandou tá apoiando essa desgreta. Esse filme foi muito importante no conceito da narrativa de invasão silenciosa, que foi usada pelo Tarantino, por exemplo, em Bastardos Inglórios. E o mais louco de tudo é que quem produziu esse filme foi a Alien Studios, que só fazia comédia antes. Falando da Alien Studios, vamos pro trabalho mais importante do Cavalcante mais conhecido até hoje. Dead of the Night,
ou Na Solidão da Noite. Esse filme que só um tal de Martin Scorsese é fã. Como sempre, as coisas pro Cavalcante sempre são diferentes. Para você ter ideia, nessa época o Reino Unido desencorajava as produtoras a fazerem filme de terror e suspense. Mas o Cavalcante não queria nem saber, ele foi lá e convenceu a galera e fizeram assim mesmo. O interessante dessa vez é que o Alberto dirigiu com mais 3 diretores esse filme, e eram os caras de comédia lá da Ealing. Então a parte de terror e suspense ficava pro Cavalcante, enquanto os alívios cômicos e as partes mais para falar de sobrenatural ficou pros outros 3 caras. A trama é a seguinte, um arquiteto chamado Walter Craig vai para uma mansão lá na zona rural do país. Quando ele chega lá, tem um déjà vu bizarro, já que todos ali eram seus conhecidos, mas não de um mundo real, e sim de um pesadelo que ele tinha todos os dias. E ele conta que uma coisa horrível acontece quando o último convidado chega naquela casa. Aí a galera, pra acalmar ele, vai contando experiências sobrenaturais que cada um teve pra mostrar pra ele que isso é só coisa da cabeça dele. Assim, o filme é basicamente dividido nesses 5 contos. Eu vou falar sobre as partes que o Cavalcante dirigiu. Um dos contos é sobre uma das moças da mansão. Ela conta que durante uma festa em uma mansão antiga, ela tinha encontrado um menino chorando num quarto escondido dentro do armário. Mais tarde, ela descobre que o garoto foi assassinado pela irmã naquele mesmo quarto décadas antes. O outro, e mais importante, o conto mais famoso e assustador desse filme é o do psiquiatra, que daquele grupo de pessoas é o mais cético. Ele conta sobre um boneco ventríloco, onde o dono do boneco e o intérprete dele começa a ficar obcecado que o boneco Hugo tem vida própria. Ele começa a pirar quando acha que o boneco vai abandonar ele para ter outro dono. Aí a história fica numa linha tênue entre a loucura desse cara ou se o boneco realmente tinha vida própria. Principalmente quando crimes são cometidos por conta do Hugo. Pode ter certeza que Annabelle, Chuck, todos esses filmes de boneco assassino aí foram inspirados por essa obra do Cavalcante. Já que a gente tá falando de terror, vamos falar do terror que foi a volta do Alberto pro Brasil. Eu vou tentar resumir o máximo possível porque esse vídeo já deve estar muito longo. E pra falar da Vera Cruz dava pra fazer outro vídeo desse tamanho e ainda não dava pra contar a história inteira da empresa. E o que é Vera Cruz? Você que não conhece pode estar me perguntando. A Vera Cruz foi uma das produtoras de cinema mais importantes da história do Brasil, fundada pela elite paulistana dos anos 40 e 50. Os fundadores são Franco Zampari e Francisco Matarazzo, 2 dos maiores burgueses que esse país já teve. A ideia dessa empresa era a seguinte, nessa época o público brasileiro já não estava mais se interessando muito por chanchada, os filmes de humor que bombavam muito na época. E a elite via aquilo como porcaria, filme de qualidade duvidosa só pro povão assistir. E aí em 1949 é criada a Vera Cruz, para produzir filmes que a elite queria ver, filmes que alavancariam o Brasil no cenário dos festivais internacionais. E os caras tinham muito dinheiro para investir, tá? E como a Europa tinha acabado de ser devastada pela Segunda Guerra, eles viram a oportunidade de importar alguns talentos do velho continente. E quem era a pessoa mais qualificada que eles podiam confiar para chefiar isso tudo? E ainda fazer o meio de campo para trazer outros artistas de lá. Sim, Alberto Cavalcante. Às vezes é melhor repatriar do que importar. Bem, ao menos se tudo isso não tivesse dado completamente errado. O Cavalcante teve que matar uns 15 leões por dia na Vera Cruz para sobreviver e mesmo assim não conseguiu. Ele ficou só um ano e acabou não assinando a direção de nenhum filme. E olha que ele tinha sido avisado pela Yolanda Penteado, que era amiga dele na época, pra não voltar. Que iam usar ele de escada pra treinar outras pessoas e depois jogar ele fora. Dito e feito. O Cavalcante acabou sofrendo muito preconceito. Ele já estava acostumado. Desde antigamente ele já tinha o preconceito de ser muito vanguardista para aquela época. Outro pela origem. A paulistada já não gostava de carioca. Quando descobriram que ele era descendente de nordestino comunista, aí lascou de vez. Isso somado com a xenofobia que as pessoas que o Alberto trazia da Europa sofriam. E claro, a elite não podia deixar de ser homofóbica também, né? Nos outros países que o Cavalcante fez filme, isso nem era pauta, ele era muito reservado e ninguém falava sobre. Até chegar no Brasil e os cabeças da Vera Cruz odiarem ele por isso. Simplesmente pelo cara ser gay. É tipo a história do Alan Turing. Bom, até na guerra o Alberto também ajudou, alguma coisa eles tinham em comum. E esse aspecto pessoal ainda conseguiu se somar com a cabeça do Alberto, que era totalmente diferente da dos donos. Já que o Alberto estava certo em querer fazer uma indústria já naquela época, enquanto os burros dos donos pensavam igual antigamente, eles estavam muito atrasados, por isso que a Vera Cruz deu errado. Ainda no Brasil, o Cavalcante chegou a dirigir outros 3 longas em produtoras menores. Simão Caolho, O Canto do Mar e Uma Mulher de Verdade. O primeiro até que foi ok na bilheteria, mas os outros 2 foram um fracasso completo. E além de ter que lidar com todo esse drama, tanto pessoal quanto profissional, o Alberto ainda teve que lidar com o Sr. Glauber Rocha, que onde vai leva polêmica, né? Quem não lembra dele em Veneza? O Glauber acabava, ele criticava tanto, ele descia a lenha nos filmes do Alberto, e isso em público. E as críticas geralmente tinham o mesmo tom, de que o Cavalcante não conhecia o Brasil, que ele trouxe um monte de gringo que não conhece o Brasil também e que ele era vira-lata por ser muito vanguardista, por copiar muitos europeus. Isso tudo daquela forma bem ácida que o Glauber Rocha sabe fazer pra criticar, né? O engraçado é que o Glauber queria um cinema nacional autoral, e que da forma dele o Cavalcante também fazia.
só não era brasileiro o suficiente pro Glauber gostar. Depois de ter sido derrotado aqui no Brasil, ele foi expulso pela direita industrialista e pela esquerda artística. O Cavalcante voltou pra Europa e ainda conseguiu fazer bastante produções, mas sem o mesmo sucesso de antes. Mas fincando ainda mais a ideia dele ser um diretor nômade. Isso porque ele acabou produzindo só nessa época em mais de 7 países diferentes. Uma história de altos e baixos de uma lenda do cinema nacional e mundial. E você, acha que o Brasil merecia o Cavalcante ou tal qual um Maré a Turbo, a gente não estava preparado para um cara desse aqui ainda? E se você gosta de cinema alemão, fica aí com o teaser do próximo vídeo, onde eu dissequei passo a passo o roteiro de Corra Lola Corra e mostrei que o filme funciona igual um videogame, igual um roguelite. Um abraço. E o melhor, esse filme não vai te deixar entediado nem por um minutinho, eu prometo. Eu sei que seu cérebro tá derretido com um vídeo de 15 segundos, mas esse filme é frenético na medida certa. Dessa forma eu tenho certeza que ele vai te prender do começo ao fim. E esquece... Ah, bom, o delivery tá pocando. Segunda-feira à noite e o iFood não para de ganhar dinheiro, né? E só os Valentino Rossi aqui pra ajudar, que beleza. Ui, fazendo grrrr.